Olá, bem-vindos a mais uma das sessões do Compliance Week. O meu nome é Rui Ribeiro e venho hoje a partilhar aquilo que é o alinhamento entre as áreas de compliance e todos os processos de transformação digital das organizações. E, em particular, perceber se os dados entre estas duas áreas, estes dois conceitos, estão de facto alinhados. Ora, dentro dos dias de hoje, dentro dos desafios que hoje assistimos nas organizações, aquilo que é verificado é que tudo aquilo que tocamos, que sentimos, que vemos, tem um toque de mundo digital. Cada vez mais o próprio mundo físico e digital se confundem, inclusivamente em várias das áreas e em vários dos setores, em várias das indústrias existentes. Nesse conceito, as energias, os carros, as casas, a área da saúde são indústrias, são setores de atividade onde o mundo digital tem cada vez mais preponderância, tem cada vez mais fatores decisivos de capacidade e de vantagens competitivas no mercado. Ou seja, cada vez mais esta área e estes setores, os vários mercados, são competitivos, são saturados, ou seja, os mercados estão globalmente ocupados por várias organizações e, portanto, a entrada de novas empresas são bastante mais complexas. E, portanto, dentro deste tema e dentro desta competitividade, nenhum gestor, nenhuma organização se pode dar ao luxo, conforme aqui está, de perder informação, de não ter a informação para garantir a tomada de decisão mais acertada no momento rápido que assim o exige hoje em dia, tendo em atenção aquilo que é a velocidade que as coisas acontecem, que o negócio, que as atividades, que os clientes reagem, que a concorrência atua e, portanto, qualquer gestor hoje tem de ter e tem de garantir que tem a informação necessária no tempo certo para tomar essas decisões. Ora, sendo hoje o mercado mais competitivo, aquilo que verificamos é que esta concorrência já não é só nacional, é mundial e é cada vez mais feroz. Percebemos a dimensão das organizações cada vez maiores a nível global e, portanto, aquilo que são marcas e empresas nacionais têm alguns desafios ainda superiores. Ou seja, os processos que verificamos e que sentimos são cada vez mais dispersos, mais diversos, mais especializados, cada vez mais complexos e, obviamente, aquilo que são as regras de compliance também acabam por ser mais exigentes, tendo em atenção todos os fatores de mercado, que os reguladores próprios exigem, que as certificações de qualidade nos desafiam e, portanto, estamos constantemente dentro das organizações a elevar o nível de melhoria contínua e, portanto, temos que ir constantemente evoluindo dentro dos setores, dentro dos nossos processos, dentro das nossas equipes. E, portanto, aquilo que muitas vezes as organizações se deparam é que estão num mundo de tubarões, com pequenas canas de pesca, a tentarem pescar num mar de facto muito saturado, com muitos tubarões cada vez maiores, e portanto o desafio da transformação digital é mesmo esse, é como é que uma organização com uma história, com alguma dimensão ou mais pequena dimensão, sem tantos recursos, como é que se pode ultrapassar e como é que pode, de facto, navegar nestas águas mais profundas, cada vez mais desafiantes, com tubarões ou animais, peixes, cada vez mais agressivos, não é? E ocuparem cada vez mais este mercado. Para isso, importa entender como é que chegamos aqui.
E, portanto, é fundamental que, para perceber o futuro, entendamos também um pouco da história em termos práticos. Em dar-vos a nota que no 83, mas tudo começou um pouco antes, eu costumo dizer que a Microsoft, em 1975, quando nasceu com uma visão que era um computador em cada secretário, em cada casa, e na altura chamaram o Bill Gates como lunático, louco, algo que não iria ocorrer. E a realidade é que em 83 a revista Time, que todos os anos define aquilo que é a personalidade do ano, em 1983 identificou de facto aquilo que já era uma realidade, ou seja, logo em meados dos anos 80 do século passado, o computador era já uma realidade. Entretanto, depois a Apple, obviamente a IBM com a Microsoft, e depois a Microsoft acabou por acelerar muito desse processo em conjunto com a Apple, que é o PC, passou a fazer parte da vida não só das empresas e de algumas empresas, mas também da vida de muitas pessoas nas suas atividades, não só profissionais, como também pessoais. Os anos foram evoluindo, depois apareceu a internet nos anos 90 e agora também, já neste século, aquilo que é a segunda geração da internet, o Web 2.0, que foi um passo para aquilo que é a era da informação. Ou seja, e que depois se liga, e veremos que se liga também bastante com a componente de compliance, ou seja, aquilo que é a idade da informação. E o Web 2.0 trouxe algo muito importante também para o compliance, mas para o mundo, que é toda a gente passou a poder contribuir com conteúdos, com dados para a internet. Ou seja, o Web 2.0 passou a permitir que as pessoas pudessem escrever em blogs, escrever em redes sociais, etc. Portanto, esta comunicação passou a ser bidirecional entre o mundo, chamar empresarial, ou seja, produtor de produtos e serviços, e passou também a ter mais um interveniente, um stakeholder, que qualquer pessoa, portanto o comum cidadão mundial, passou também a poder contribuir diretamente para o crescimento dos dados e a disseminação da informação. O mundo evoluiu e este rapaz, que hoje é uma das pessoas não só mais ricas do mundo, mas também com maior influência no mundo, o Mark Zuckerberg, é um exemplo daquilo que é o poder que as redes sociais acabam por ter começado a influenciar o mundo, não só político, social, mas também empresarial. E, portanto, a revista Time destacou precisamente este conceito e esta informação em si. Também dar-vos nota de algumas ações e de alguns empregos que não existiam há muitos anos, ou há 10 anos atrás. Ou seja, o piloto de drones é hoje uma das profissões mais importantes, mais desafiantes em si. Aquilo que é a telemedicina é um outro exemplo que o mundo digital mudou radicalmente o mundo da saúde, e mais uma vez aqui estes são dois exemplos onde fatores de compliance têm um papel crítico e essencial. Aquilo que eu denomino como a profissão mais rápida, provavelmente, que vai existir na história da humanidade, ou seja, o condutor de Ubers, que nasceu por causa da tecnologia há 10 anos atrás e que provavelmente vai começar a desaparecer,
daqui a 10 anos, também por causa da tecnologia e em particular por causa dos carros autónomos e mais uma vez uma área onde a compliance é fundamental e crucial em si. Depois outras profissões, o social media manager, o otimizador de motores de sites para motores de busca, o data scientist, também crítico e fundamental, aquilo que é muito do user experience nas organizações, fatores cada vez mais, e hoje fala-se muito de metaverso, e portanto todos os enquadramentos de realidade aumentada e realidade virtual, bem como depois todo um conjunto e uma panóplia de novas arquiteturas tecnológicas, em particular cloud, que alicerçam muito do mundo digital desta nova geração, ou seja, e em particular neste caso, todo o conceito, inclusivamente, mais uma vez, que afeta as áreas de compliance, todo um conceito de arquiteturas que estavam residentes dentro das organizações, está cada vez mais residente em ambientes e infraestruturas cloud e, portanto, não só os providers dessas clouds têm de assegurar o seu compliance, como também têm de responder também do ponto de vista de compliance perante as empresas, clientes e consumidoras desses serviços cloud e, portanto, também esses clientes têm de garantir e ter um controle do ponto de vista de nível de serviço associado e as evidências adequadas para ter a informação de cumprimento das regras definidas. Okay? Muitas mais oportunidades e empregos existem a este nível que não existiam e, portanto, isto é, mais uma vez, mais um conteúdo para se perceber a velocidade e a rapidez com que novas oportunidades estão a acontecer no mundo digital e que afeta tudo. E tal como Stephen Hawking indicou, o mundo mudou mais nos últimos 100 anos do que em qualquer outro século da história. E a razão não foi política nem económica, mas tecnológica. Ou seja, a tecnologia está a ser um motor crucial para a mudança do mundo e, em particular, do mundo dos negócios e da forma como também as pessoas consomem, como é que as pessoas interagem umas com as outras. Mas vamos então ver o que é isto de transformação digital. Será isto um novo produto ou não? Ou é apenas uma moda passageira que estamos a ouvir, se é algo de, quase direi, de marketing em si? Vamos passar a deixar de fazer negócios com pessoas? Essa é uma das questões que muitas vezes algumas pessoas, algumas empresas com que interajo também questionam, não é? Ou seja, passaremos nós a lidar e a fazer negócios com os robôs ou apenas com máquinas? Como é que vamos fazer? Transformação digital, e antes de dizer o que é importante percebermos o que não é. E transformação digital não é pegar num conjunto de papéis, de documentos e passá-los para dentro de um disco rígido, de um computador, de um servidor. Okay? Isso não é transformação digital, ou seja, é muito mais do que qualquer desmaterialização. Ou seja, transformação digital não é digitalização de papel. Não é? Portanto, este conceito é também muito importante, que eu ouço constantemente a falarem da digitalização das empresas e vamos perceber que não é isso. A transformação digital é diferente, é estarmos ao nível de um processo. Okay? E, portanto, também para entendermos esta evolução e como é que chegamos a esta fase de transformação digital das organizações, mais uma vez, percebemos de onde é que vimos, que é para entendermos para onde é que vamos e inclusivamente, qual é que é o papel que isso tem nestas áreas de compliance, que é o tema desta semana internacional. E, portanto, o primeiro passo foi algures nos anos 80 e 90, quando o mundo físico passa
também a poder ser mapeado em zeros e um, ou seja, passamos por um mundo de digitização do mundo físico, ou seja, passamos do mundo analógico a poder mapear esse mundo analógico em formato digital. E depois, já no arranque deste século, aquilo que é, de facto, a digitalização das empresas. E, portanto, é um processo de mudança apenas e só, a tal mudança do papel para o mundo físico. É aí que nascem aplicações como gestores documentais, onde muitas das vezes as organizações passavam e faziam exatamente o mesmo em papel para dentro de aplicações. E vamos perceber de seguida porque é que passamos e sentimos a necessidade de passarmos para uma nova etapa, um novo mundo, este da transformação digital. Okay? E que veremos que é de facto a reengenharia de processos através da automatização, através da otimização global. Okay? O que virá a seguir ainda não saberemos ou não sabemos, há vários caminhos, mas estamos hoje perante uma revolução industrial clara e onde a transformação digital é de facto o motor dessa revolução, ou seja, a mudança e a agilidade desses processos. Vamos ver. Ora, por onde é que começamos normalmente num processo de transformação digital? Depois de ter explicado um pouco o que é que não é, e depois já dou o exemplo claro daquilo que são processos de digitalização versus processos e de papel versus processos de transformação digital, mas importa aqui enquadrar. A base da transformação digital é identificar por onde é que começamos. E começamos por uma coisa muito simples, uma folha em branco. E a folha em branco serve para, sem dogmas, sem bloqueios mentais nem tecnológicos, pensar se a nossa organização iniciasse hoje, como é que eu faria a minha organização em termos de processos com a tecnologia de hoje. Ou seja, se eu esquecesse toda a história da organização, como é que eu montaria, como é que eu desenhava o processo, tendo acesso à tecnologia de ponta dos dias de hoje. Okay? Ou seja, aquilo que fazemos num processo inclusivamente nos projetos de definição estratégica de transformação digital e das consultorias associadas, aquilo e o primeiro exercício é como é que a minha organização seria com a tecnologia disponível à data de hoje. Okay? E, portanto, desta forma, nós colocamos claramente aquilo que é um ponto e uma visão clara, onde é que eu quero chegar. E, obviamente, eu depois tenho que andar para trás para perceber onde é que eu estou enquanto organização. E o desafio é este, é onde é que eu quero chegar e onde é que eu estou para dar este salto em si. Não é? Isto é, e uma definição e um plano estratégico de transformação digital é precisamente como é que eu faço este salto, tendo em consciência algo importante, é que hoje eu tenho uma determinada tecnologia e vou fazer um plano para lá chegar. Mas a realidade é que esta tecnologia vai também ela própria evoluindo e, portanto, o processo vai ter que ser juntar as duas partes, procurar acelerar e quais é que são os projetos que eu posso acelerar para chegar mais rápido à minha linha de chegada. Ora, dar-vos um exemplo de um processo, vou-lhe chamar papel, versus aquilo que é um processo de transformação digital. E nestas áreas, muitas das vezes, é muito fácil, por exemplo, as soluções móveis, a dar estes exemplos. Este é um exemplo daquilo que é um processo, chamar papel, em modelo papel, onde eu tenho 10 atividades que muitas das vezes não são mensuráveis. A transformação digital define e procura garantir aquilo que são indicadores,
não é? Porque cada uma dessas atividades tem um indicador, tem uma medição, sendo que é muito mais difícil num papel andar a medir e alguém a contar, etc. Este exemplo, que é o típico exemplo das equipas de forças de manutenção, ou de forças de vendas, de equipas de manutenção, andarem no terreno e, portanto, aquilo que é um processo de papel, que são 10 atividades, num processo com a tecnologia de hoje, com as tecnologias móveis, em vez de 10, eu reduzo esse processo a 3 passos, a 3 atividades, e, portanto, muito mais eficiente, certamente com a capacidade de me dar dados para eu poder aferir e ter as tais evidências, nomeadamente para processos de compliance. Ok? E, portanto, aquilo que vamos assistir é que, com a transformação digital, é que cada uma das etapas, cada uma das atividades de um processo passa a ser um sensor. Ou seja, quando eu passo para o mundo digital as minhas atividades, eu passo a ter a capacidade de medir efetivamente, não é? E gerir a medir, e, portanto, passa a ter dados, passa a ter evidências de ocorrências, não é? Sendo a tecnologia o suporte de tudo isso. Okay? Ou seja, os dados são as tais evidências que muitas das vezes faltam nas organizações, e o mundo digital permite-nos muito mais isso. A transformação digital das organizações garante-nos isso. Okay? Passamos a ter aquilo que sempre almejamos do ponto de vista de compliance. Não é? Isto é, deixamos o mundo do acho que está a funcionar dessa forma para termos a certeza, porque temos os dados, porque o nosso processo tem toda uma base tecnológica, tem toda uma base digital para nos permitir produzir dados. E isto passa-se em toda a hierarquia, dentro de uma organização. Desde a produção clara dos dados das operações, que se transformam em informação, que se transformam em conhecimento e que se transformam em antecipação, isto é, a sabedoria em si. Mas acresce que nós hoje, por causa do mundo digital, nós temos a capacidade de induzir e controlar e saber exatamente o mundo e influenciar o mundo e as nossas atividades das empresas, porque eu antecipo e induzo diretamente nas minhas equipas operacionais, ok? Isto é, aquele ponto que está no topo da hierarquia em que eu passo do conhecimento, isto é, que são os sistemas de suporte à decisão dos gestores, introduzo a sabedoria, ou seja, introduzo a inteligência artificial, isto é, modelos preditivos que me permitem antecipar o futuro, né? E ao antecipar o futuro eu coloco em ação nas minhas equipas operacionais e, portanto, vou afinando tudo isto. Aquilo que o mundo digital permitiu foi criar e fazer tudo isto em tempo real, ou cada vez mais próximo do tempo real. Okay? E, mais uma vez, eu consigo verificar muito mais rapidamente se eu, em toda esta hierarquia, tenho os sensores e toda a informação associada dos meus processos, passo a ter muito mais evidências de como é que as coisas estão a ocorrer, se estão compliant com as regras definidas, ou corrigi-las, e muitas vezes corrigi-las de forma automática em si. Okay? Ou seja, a tecnologia está a acelerar e está-nos a ajudar a dar cumprimento às regras que a nossa organização é assim, obrigado. E, portanto, o desafio muitas das vezes das organizações é que têm a sua estratégia de negócio e têm a sua estratégia de tecnologia. E estes dois mundos nem sempre falam bem um com o outro. Ou seja, eu tenho bits e bytes de um lado e tenho vendas, euros ou dólares ou kwanzas em si do outro. E, portanto, é importante percebermos e criarmos este modelo de estratégia digital que nos vai ajudar a casar estes dois mundos.
ok? E facilita-nos, mais uma vez, no alinhamento de todas as obrigações de compliance que a organização tem. Porquê? Porque temos, efetivamente, os dados que precisamos e temos a capacidade de ter as evidências e corrigir quando há que corrigir ou acelerar quando temos que acelerar todo o nosso negócio em si. E, portanto, aquilo que eu vos quero hoje transmitir é que, de facto, o futuro é o hoje, que a transformação digital é uma passagem do momento das organizações e, obviamente, a compliance é uma evolução contínua que vamos trabalhando e evidenciando. Estou disponível para qualquer questão que tenham sobre o tema. Dar-vos nota que esta sessão tem por base também um livro que escrevi este ano e que lancei este ano, precisamente neste contexto de transformação digital, sobre aquilo que são os desafios, aquilo que é a necessidade de pensar, parar para pensar e aquilo que é como fazer. Okay? E, portanto, este livro está disponível online também, nas livrarias tradicionais, também online ou físicas, em particular, obviamente, em Portugal, mas também para Angola é possível através do online. E, portanto, esta base daquilo, este ligeiro resumo que vos falei hoje está também muito subjacente neste livro. Deixo-vos os meus contactos também e muito obrigado e estarei obviamente disponível em receber-vos e partilhar convosco mais algumas das experiências e desafios que também vocês possam ter. Muito obrigado a todos e até breve.